Paz do Senhor. Amém. Bom, eu sou o pastor Silas, da Missão Antioquia, da igreja local que temos no Vale da Bênção, de outras situações também, mas basta o que eu disse até o momento. O que eu quero fazer nesta noite é um passeio pelas Escrituras. Eu quero mostrar aqui Jesus, o reino de Deus e poder do Espírito Santo estão totalmente interligados. Não existe reino sem Jesus e não tem reino sem poder do Espírito Santo. Isso está totalmente interligado. Quando eu falo em reino, eu quero explicar em dois sentidos. O primeiro sentido, que é o sentido que eu vou falar mesmo, é o reino prometido na primeira vinda de Jesus. Tanto é que ele pregou: arrependei-vos, a chegada a vós o reino de Deus. Esse reino foi prometido na primeira vinda de Jesus. E este reino também foi prometido que ele cresceria até que houvesse pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Enquanto o reino estivesse crescendo, agregando pessoas de toda a tribo, língua e nação, em termos gerais, os judeus estariam mais endurecidos. Mas lá próximo da segunda vinda de Jesus, quando o reino terá a sua plenitude, próximo da época que terá pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, Israel estaria reconstruído, os judeus estariam de volta na terra e a cidade de Jerusalém estaria debaixo do controle dos judeus como sinal do fim. Sinal do fim é o retorno dos judeus para a terra, é Jerusalém na mão dos judeus e em termos de outras nações, o Evangelho em toda a tribo, língua, povo e nação. Esses são os sinais do fim, não o princípio das dores. Quando tivermos os sinais do fim, nós estamos nos dias dos sinais do fim, então o reino está próximo da sua plenitude. E a plenitude do reino só acontece com a segunda vinda do Senhor Jesus. Então, quando eu falo em reino, eu estou falando desse reino, da primeira vinda de Jesus, é um reino eterno, ele nunca passará, que terá esse crescimento até que haja pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação, que terá a sua plenitude na segunda vinda de Jesus, cujos sinais do fim é o Evangelho chegando em toda a tribo, língua, povo e nação, judeus de volta, cidades reconstruídas, Jerusalém na mão dos judeus, são os sinais do fim, segundo as Escrituras. Da primeira vinda à segunda vinda, o reino de Deus se manifesta no poder do Espírito Santo. Não tem reino de Deus sem Jesus, não tem reino de Deus sem poder do Espírito Santo. Não tem como uma coisa existir sem a outra, está totalmente interligado. É nesse sentido que eu estou falando do reino de Deus. Mas eu preciso falar de um segundo sentido que eu nem vou falar, eu vou só mencionar agora. Sempre tem um probleminha quando você fala do reino. Jesus veio plantar o reino terá sua plenitude, porque dá uma impressão que até o século I, Deus não estava reinando. Não, Deus sempre reina de maneira poderosa e soberana sobre a sua criação. Mas ao mesmo tempo ele prometeu implantar um reino na vinda de Jesus, na primeira vinda, e que terá a sua plenitude na segunda vinda. Então, ao falar do reino, eu automaticamente vou falar de Jesus, e num dado momento eu vou falar do Espírito Santo, porque interliga. Jesus, reino e Espírito Santo estão interligados, uma coisa não existe sem a outra. A primeira vez que Deus falou deste reino, e Deus foi falando devagarzinho até que ele aumentou o nível de revelação, foi quando Jacó abençoou seus filhos. E olhando para Judá, Jacó disse: o cetro, que era um bastão que simbolizava poder, autoridade de um rei, o cetro não se arredará de Judá. Foi um jeito de Deus indicar, que este reino que se manifestaria da tribo de Judá em diante é um reino eterno, porque o cetro não se arredará de suas mãos, ou não se arredará de Judá. Então o Senhor falou mais claro sobre o rei e sobre o reino,
quando Davi desejou construir um templo e Deus não deixou. Nesta hora o profeta Natã foi enviado para falar com o rei Davi, e o Senhor disse que um filho dele sim construiria o templo, refere-se a Salomão, e de repente Deus começa a falar coisas que não se aplicam de jeito nenhum a Salomão. Começa a falar deste rei que virá, e é um reino eterno, é um rei eterno, e haverá sempre diante de Deus um rei da descendência de Davi. Não se aplica a Salomão, se aplica a Jesus. E de repente o templo que Deus estava falando que se aplica a Salomão, agora como na palavra profética extrapolou. Não é mais só o templo, na verdade é a igreja, que é o templo onde o Espírito Santo habita. Esse templo sim é eterno por causa de Jesus. O outro templo em Jerusalém foi temporal. Por mais que venha existir um terceiro templo, também é temporal, mas a igreja, como templo do Senhor, do Espírito Santo, ela é eterna, porque ela é eterna através do Senhor Jesus. Então ali em Natã, Deus fala mais claro deste rei, desse reino eterno e desse trono eterno. E de repente Davi, que tinha o Espírito Santo, passa através dos salmos messiânicos também a falar desse rei e desse reino. De uma maneira mais abstrata, mais difícil de perceber, mas com a ajuda dos textos do Novo Testamento, nós vemos claramente que o Salmo 2 refere-se à ira de Herodes e de Pilatos e do Sinédrio contra o Messias. E nesta ira eles o matam, eles o crucificam, mas é difícil eliminar Jesus, porque ele é eterno. É difícil eliminar Jesus. Por isso que o Salmo 2 fala que ele proclamaria o decreto do Senhor: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ele é geração do Pai, ele é o que o Pai é por toda a eternidade, ele é indestrutível. Então, apesar de toda a ira dos reis da terra, apesar da sua crucificação, por causa da sua divindade, ele ressuscitaria dos mortos. Está no Salmo 2, de maneira mais implícita, mas Paulo cita lá em Atos 13, que nos ajuda a perceber o significado do Salmo. O Messias perseguido, crucificado, ressuscita, é rei, é o Senhor, é o juiz, e reinará por todo sempre. Por isso o Salmo 2 termina exortando os reis da terra, que no início do Salmo, são opositores de Jesus, termina exortando: olha, beijem o Filho, ou vocês o recebem, vocês estão perdidos, porque ele é o Rei, o Senhor, o Juiz, ele é eterno. Então Deus fala mais claro a partir de Natã, mas de repente Deus começa a falar por Davi mesmo. Davi, cheio do Espírito Santo, foi profeta. O Salmo 2 é profético. O Salmo 22, falando desse rei, fala da crucificação com detalhes. Meu Deus, por que me desamparaste? Os crentes gostam de falar que o pai se separou do filho. Muito complicado as pessoas da Trindade se separarem. O apóstolo Paulo diz o contrário disso. Diz que o Pai estava no Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. É o Salmo 22 que fala que passariam ao pé da cruz, zombando de Jesus. É o Salmo 22 que fala do esgotamento físico de Jesus, que nem conseguiu carregar a cruz. Fala do seu esgotamento emocional, quando ele disse que estava triste até a morte. Fala também de que seus ossos não seriam quebrados. Fala que a sua roupa seria sorteada. Então, de repente, o rei Davi passa a falar deste rei. Não só ouviu falar de Natã, passa a profetizar dele. E fala da sua exaltação no Salmo 110, quando disse o meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor:
Lá no original, disse Yahvé Adonai, 2 nomes de Deus, do Trino Deus, mas que ali no Salmo 110, aplicou Yahvé ao Deus Pai, e Adonai é Jesus. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, a exaltação de Cristo depois da crucificação, depois da ressurreição, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Em outras palavras, o reino de Deus vai crescer como semente de mostarda, vai atingir pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Os inimigos, morte, diabo, pecado, destruídos na cruz, serão destruídos ao longo dos séculos, até que sejam totalmente destruídos na plenitude do reino, quando Jesus voltar. Mas exaltado lá, senta-te à minha direita, até que eu destrua na prática todos os inimigos que foram destruídos na cruz. E eles serão, por fim, totalmente eliminados na manifestação da segunda vinda de Jesus. É o Salmo 110. Foi Davi que disse que o sacerdócio de Jesus é a segunda ordem de Melquisedeque. Davi foi um grande profeta, não foi Isaías que falou, nem Ezequiel e nem Jeremias, foi Davi. O rei, previamente indicado quando Jacó abençoou Judá, claramente profetizado por Natã, passa a ser profetizado pelo próprio Davi. Então, o auge das profecias sobre Jesus estão, na verdade, em Isaías. Nasceria de uma virgem, mas foi Miqueias que disse que seria em Belém da Judéia. Foi Isaías que disse que ele é a encarnação de uma das pessoas da Trindade, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Foi Isaías que fala da sua rejeição, Isaías que fala da sua crucificação com detalhes. No 53, Isaías fala do seu avanço do conhecimento de Deus através dele, até que as águas cobrem o mar para todos os povos da terra. Então o Senhor foi falando ao longo dos séculos, por fim, através de Ezequiel e Jeremias, falou da nova aliança, falou através de Amós, falou através de Miqueias, após o exílio, falou através de Zacarias, de tal maneira que o rei, o reino, o Espírito Santo foram previamente falados pelos profetas. Falando da vinda do rei, havia 2 realidades que eu quero ressaltar. A primeira dela é que Israel estaria endurecido. Isso é importante porque, por fim, quando ele não está mais endurecido, é sinal de que o rei está voltando. É sinal que é hora de estar bem esperto para ser cheio do Espírito Santo. Israel foi endurecido 9 séculos depois de Moisés. Porque Israel, sendo o povo do conhecimento, misturava a adoração a Deus com a adoração aos Baalins. E a paciência de Deus acabou. 9 séculos depois, Deus disse: vocês têm olhos para ver, não veem, têm ouvidos para ouvir, não ouvem, vocês são desobedientes. E aí o Senhor faz uma declaração, Isaías 6:10, torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E o próximo verso diz, quando Isaías pergunta até quando, até que as cidades sejam arruinadas, destruídas, as casas sejam abandonadas, até que eles sejam espalhados por aí afora, e isso então tem um tempo para terminar. Agora, ao mesmo tempo que o Senhor foi falando que Israel estaria endurecido por ocasião da vinda do Messias e ao longo dos séculos, exatamente porque eles estavam endurecidos, quando esse rei previamente prometido pelos profetas, como já citei, quando ele estivesse no nosso meio, ele seria desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento,
como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Isaías 53, verso 3. Então, quando o rei finalmente chegasse, o rei encontraria o povo de Israel, em termos gerais, endurecido. Endurecido eu quero dizer coração insensível. Por coração insensível eu quero dizer não o que Deus faz, é o que Deus não faz. Estar endurecido pelo Senhor não é o que Ele faz, é o que Ele deixa de fazer. Você imagina que o Espírito Santo resolva não convencer ninguém de pecado, ninguém será convencido. Você imagina que o Espírito Santo não queira revelar Jesus no coração de ninguém, a pessoa não conhecerá Deus. Você imagina que o poder de Deus resolve não se manifestar para uma cura, ninguém terá cura, ninguém terá milagres. Então, estar insensível não é o que Deus faz, é o que Deus deixa de fazer. Deus anunciou que agora, tendo olhos, não veriam, porque qualquer discernimento ou percepção da parte de Deus não haveria. Quando eles ouvissem, qualquer compreensão que pudesse entrar naquelas cabecinhas pelo Espírito Santo agora não entraria. Não se converteriam, não seriam curados, até que completasse esse período das cidades destruídas, desoladas, o povo espalhado. Então reverteria esse processo. Juntando as informações bíblicas, este processo reverterá bem nos dias que o Evangelho estará chegando em toda a tribo, língua, povo e nação, que é exatamente os nossos dias. Mas enquanto os profetas anunciavam a vinda deste rei, reino e Espírito Santo estão interligados. Então Deus começou a falar que ele viria, ele seria o ungido com o Espírito Santo, por isso ele é o Messias, em grego, o Cristo. Virou o sobrenome dele, né? Jesus Cristo. Mas o pai dele não era José Cristo, era José de outra coisa. Cristo é o título dele. O título dele está totalmente ligado ao Espírito Santo. Ele é o Cristo em grego, porque ele é o Messias em hebraico, porque ele é ungido com o Espírito. Não existe rei, reino sem Espírito Santo. Qualquer outra atividade do reino de Deus, entre aspas, que não tiver o Espírito Santo, é religião morta. Às vezes até enche, né? Porque é um show, é um cantor, é um pregador meio famoso. Às vezes aquele pregador meio famoso, a gente vem saber mais tarde que ele vive no pecado, roubando dinheiro com mulheres, encheu do mesmo jeito, mas não teve o Espírito, não teve reino, não teve poder de Deus, não teve presença, não teve nada. Foi religião morta, foi cultura evangélica, mas não foi reino de Deus. Reino de Deus tem Jesus, tem Espírito Santo. Quando não tiver Jesus e não tiver Espírito Santo, não tem reino de Deus. Isaías 42:1, para quem quiser abrir a Bíblia, mas eu estou ciente que eu estou fazendo referências a muitos versos, lendo alguns, está sendo gravado para você ouvir depois. Porque até eu, para lembrar o que eu disse, muitas vezes eu tenho que ouvir o que eu disse, de tantas coisas que eu digo quando eu falo. A Isaías 42, verso 1. De Isaías 40 a 55, você tem no livro de Isaías a seção chamada O Servo do Senhor. O servo do Senhor, nesses 15 capítulos, tem hora que é Israel, e quando é Israel é fácil de saber: rebelde, desobediente, dura serviço, cabeça dura. Quando é Jesus, é bondoso, fiel, o servo sofredor vai morrer na cruz. Então você tem que prestar atenção nesses 15 capítulos, quando o servo é Israel e quando o servo é Jesus. E é importante perceber, porque mesmo para esse Israel desobediente, tem promessas de redenção e de mudanças.
São 15 capítulos maravilhosos. Mas em 42, verso 1, falando de Jesus: eis o meu servo, a quem sustento. Isaías 42, verso 1, meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Só para citar um verso, mas o ministério de Jesus na plenitude do Espírito Santo para todos os povos da terra está claro nas profecias. Ele promulgará juízo às nações. As nações terão possibilidade de serem justificadas no sangue de Cristo, serem declaradas justas, receberem o Espírito Santo, ser filhos de Deus, mesmo que tivessem menos revelação de Deus do que Israel, mesmo que nem buscavam. Foi isso que Deus falou por Isaías: eu serei encontrado por um povo que não me busca. Todos nós que não sabíamos praticamente nada de Deus, não buscávamos, não sabíamos nada, mas ele seria anunciado a todas as nações. Mas nos seus dias, ele teria mais resultado entre os não-judeus do que entre os judeus, que os judeus, em termos gerais, estavam endurecidos. Ele gastou boa parte do seu tempo na Galileia dos gentios, e os gentios se mostravam sempre mais abertos para Deus do que os próprios judeus, que estavam endurecidos por esse juízo de Deus. Endurecido não é o que Deus faz, é o que Deus não faz. Dura coisa é ser abandonado por Deus. Que nós possamos nos arrepender e chorar e buscar e clamar e espernear para Deus não falar: enchi de você. Foi isso que Davi fez no Salmo 51, depois da tragédia do adultério. Ele ora, ele chora, ele se arrepende: não retira de mim o teu espírito. Esse profeta parece que podia ficar sem o Espírito Santo que nem Saul, mas buscou a Deus até Deus falar: tá bom, Davi, chega. Gruda em Deus, gruda em Deus, porque se ele resolver não fazer mais nada, nós estamos endurecidos. A nossa carne não gera vida, quem gera vida é o Espírito Santo. Romanos 8, o pendor da carne, a inclinação da carne vai ser morte. Nós nunca vamos gerar vida. Quem gera vida é o Espírito Santo de Deus em nós. E quando nós sentirmos que estamos precisando, façamos o que Davi fez: não demos moleza. Nosso Senhor, se o Senhor não operar, se o Senhor não falar, se o Senhor não tocar, se o Senhor não transformar, eu não tenho uma fórmula, e a minha natureza não vai gerar vida, porque se Ele não fizer o que só Deus pode fazer, estou endurecido. Se eu ficar orgulhoso e Deus olhar para mim e falar: está se achando, não vou fazer mais nada, acabou. O pastor fica só com a fama de importante e de poderoso, talvez até tenha autoridade, por ser o presidente, ele que assina, ele que autoriza, ele que fala, mas está sem Deus, está vazio. Endurecido é quando Deus para, e nós temos que discernir quando que Ele está parando. Mas Jesus na terra estaria cheio do Espírito, porém nele o meu Espírito. E o verso que eu não posso, os versos que eu não posso deixar de ler, está em Isaías 61, verso 1. Eu vou ler na NVI, vou depois vou citar de maneira mais resumida, mas eu quero ler aqui na NVI, você lê aí na sua Bíblia, vai estar mais ou menos igual, a menos que você esteja lendo a Bíblia dos Testemunhas de Jeová ou dos Mormons. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Soberano, do Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me, Isaías 61, verso 1, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas novas, ou o Evangelho aos pobres.
Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e para consolar todos os que andam tristes. O ministério do Messias, do Cristo, do ungido, só aconteceria no poder do Espírito Santo. Reino de Deus, Jesus e Espírito Santo estão interligados. O Espírito de Deus está sobre mim, por isso eu prego para os pobres. Possivelmente também referendo-se aos pobres de espírito, mas quase todo mundo que eu conheço não tem muito dinheiro, então eu penso que é pobre mesmo. Os ricos mesmo estão em outras igrejas, porque os que eu conheço não passam de 3 mil por mês. Quando ganha muito, ganha 4 mil. Então parece que é pobre mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar boas novas aos pobres, para curar os quebrantados de coração, anunciar liberdade aos cativos, cativos do pecado, do diabo e da morte, libertação das trevas, para proclamar o ano da bondade do Senhor em Cristo Jesus, que nos liberta do pecado, do diabo e da morte, e para consolar todos os que choram, todos os que andam tristes. Jesus disse: eu faço o que eu faço, porque o Espírito de Deus está sobre mim. Amém. Ele sempre teve o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa da Trindade. Ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Mas na hora de iniciar o ministério messiânico, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. Significa que aquele que tinha um espírito, agora parece que ele tem um espírito transbordando para fazer o que está em Isaías 61. De tal maneira que Jesus, reino e Espírito Santo estão interligados. Não tem reino de Deus sem Jesus e sem o Espírito Santo. Não tem obra de Deus sem Jesus e sem o Espírito Santo. Não tem transformação de vidas, curar os quebrantados, liberdade aos cativos, consolo de Deus sem o Espírito Santo. Nunca acontecerá essa obra sem o Espírito Santo. Então, e o que aconteceu para Jesus, agora acontece através da igreja. Essa passagem, em primeiro lugar, refere-se a Jesus, mas depois refere-se à igreja de Jesus. A igreja de Jesus tem que dizer: o Espírito Santo está em mim para pregar, para curar os quebrantados, para anunciar libertação aos cativos, para consolar os que choram e para dizer que em Cristo Jesus o ano aceitável de Deus chegou. Se não fizer isso no Espírito Santo, não está fazendo a obra de Deus. Então, séculos se passaram. Aquilo que foi prometido era verdade, aconteceu. Jesus nasceu. Foi através de Daniel, fazer uma mera menção, que Deus disse, não dava para dizer o dia e a hora que Jesus ia nascer, como não dá para dizer o dia e a hora que Jesus vai voltar a segunda vez, né? Ou virá a segunda vez, mas dava para dizer a época. O povo de Deus confunde um pouco. Não saber o dia e a hora não quer dizer que não sabe a época. Para Daniel, nas 70 semanas de Daniel, Deus disse, 72 semanas depois da ordem de restauração de Jerusalém, o ungido será morto. Pô, dá para contar, não dá? Dá para contar. Interpretando o sonho de Nabucodonosor, você que é bem crente, antigo, sabe, né? Estátuas, 4 metais, cabeça de ouro, braços e peito de prata, o ventre e quadril de bronze, pernas e pés de barro, pernas de ferro, pés de barro de ferro, simbolizando 4 reinos. Nabucodonosor é a cabeça de ouro,
Aí veio os medos persas, veio o Império Grego, veio o Império Romano. Nos dias do Império Romano, Jesus nasceria. Uma pedra cortada sem mãos do céu para a terra, viria, bateria nos pés da estátua, ela cairia e viraria pó. Nos dias do Império Romano, o Rei eterno, do eterno reino, na plenitude do Espírito Santo, nasceu. E o seu reino vai crescer até que haja pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. E quando os judeus começarem a se converter e voltarem para Israel, reconstruírem o país, e Jerusalém estiver na mão dos judeus, nós estamos no fim. Nós não estamos no princípio das dores. E ele voltará, a pedra cortada sem mãos, não é obra de Deus, de homens, é obra de Deus, voltará em grande poder e glória, aí sim ele subjugará todos os reinos da terra, como está no Salmo 2, e outras partes da Bíblia também. Mas de qualquer maneira ele nasceu nos dias do Império Romano, ali, e aconteceu o que aconteceu. Os judeus endurecidos, em termos gerais, nada de Jesus. Depois que ele morre, ressuscita, derrama o Espírito sobre a igreja sai pregando para o mundo e rapidamente os não-judeus se convertem. Isso é uma realidade. Quem aqui era judeu antes de se converter, levanta a mão. Quem? Tem um aqui. Então, os não-judeus se convertem exatamente como a palavra de Deus disse, mas os judeus, que são minoria em relação à população mundial, começaram a se converter como um dos sinais do fim. Mas estando ali naqueles dias, o prometido por Natã, por Jacó, por Davi, por Isaías, por Ezequiel, Jeremias, Daniel, Zacarias, Miqueias, Amós, ele estava ali, o rei, anunciando: arrependei-vos, é chegada a vós o reino de Deus, o fazendo no poder do Espírito Santo. Mas como havia esse conflito entre Jesus e a maioria dos judeus endurecidos, eles foram implicando com Jesus. Aí ele quebra o sábado, e ele não dá imposto, e ele não paga imposto, seus discípulos não lavam a mão, e está conversando com a mulher samaritana, e por aí vai. Foram implicando com ele, imputando pecado em quem era o santo em pessoa, a partir de interpretações e tradições que não tinham nada a ver. Mas aí, ó, como é que é? A porca entortou o rabo, é assim que fala? É isso mesmo? Torceu o rabo? Quando entrou um homem com a mão raquítica numa sinagoga em pleno sábado, e eles estavam assim: será que ele vai curar de novo no sábado, quebrar o sábado de novo? Jesus disse: olha, se uma ovelha cair num buraco no sábado, vocês vão socorrer. Então é certo curar um ser humano no sábado. Estende a mão. O que o homem estendeu, não deu tempo de Jesus falar nada, já estava curado. Já estava curado. Os judeus saem dali, os fariseus ligados ao sinédrio, decidem que vão matar Jesus. A partir desse momento, o caldo tinha entornado completamente, a porca torceu o rabo, já havia agora a decisão de matar Jesus. Passou mais alguns dias, levaram um surdo e um mudo para Jesus. Jesus percebeu que era obra de Satanás, de demônio, repreendeu o demônio, o homem passou a ouvir e falar. Esses que já tinham decidido que ia matar Jesus, falaram assim: olha, ele faz isso pela obra de Beelzebul. Espera aí, presta atenção. A gente lê um verso aqui, um verso ali, uma passagem ali, e nós não colocamos a passagem no contexto da revelação histórica de Deus. Parece uma coisinha de nada. Não, não é uma coisinha de nada. Eles estavam falando que Deus encarnado era do diabo. Eles estavam falando que aquele que tinha a plenitude do Espírito Santo para curar as pessoas, proclamar libertação, anunciar o Evangelho e tirar pessoas das trevas para a luz,
era do diabo. Eles estavam dizendo que o Espírito Santo era Beelzebul. Então não é tão simples. Aí Jesus respondeu assim: olha, tem dois probleminhas aí na colocação de vocês. O primeiro problema é que se Satanás deu a louca nele, né? O endemoniado está aqui surdo e mudo, e o diabo vem e tira o demônio. Se ele ficou doidinho, se Satanás está expulsando Satanás, se Satanás está atrapalhando os seus próprios demônios, uma casa dividida não vai subsistir. Está meio doido. Vocês estão dizendo que eu tenho Beelzebul, mas está meio doido aí o que vocês estão falando. Foi a primeira colocação de Jesus sobre isso, que era uma coisa que não tinha sentido. A outra coisa é muito importante, que quando a gente passa a ofender o Espírito Santo, que estava em Jesus, dizendo que é Beelzebul, é hora que fica difícil. Porque só o Espírito Santo convence o pecador. É o testemunho sobrenatural do Espírito Santo no coração de alguém que revela Jesus. Mas se eu começo a falar que ele é Beelzebul, e se ele resolve que ele não vai fazer o que só ele faz, a pessoa não vai se converter nunca. Então Jesus disse: não blasfeme contra o Espírito, não tem perdão. E se o Espírito parar de revelar Jesus, ele nunca se arrependerá, ele nunca se converterá, ele nunca será salvo, ele nunca sairá das trevas para a luz. Não dá. Jesus falou: até implica comigo, mas não implica com ele. Se você falar de mim, do Filho do Homem, tem perdão. Não implique com o Espírito Santo. Que se ele não operar o que ele vai operar, ninguém vai ser salvo. Segunda colocação de Jesus. E a terceira, eu quero que você abra. Mateus 12, 28. Tudo que eu estou dizendo de maneira resumida. Não tem reino sem Jesus e sem o Espírito Santo. É com Jesus que o reino de Deus, esse reino eterno prometido a Davi pelos profetas, iniciou-se nas trevas, na primeira vinda de Jesus. Ele progredirá até ter pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Quando os judeus estiverem de volta para o território, Jerusalém na mão dos judeus, e as cidades reconstruídas, e o evangelho chegando em toda língua, tribo, povo e nação, são sinais do fim e não do princípio das dores. Estaremos próximos da segunda vinda de Jesus, quando a pedra cortada sem mãos virá em grande poder e glória e subjugará todos os reinos da terra. Da primeira vinda a esse crescimento ao longo dos séculos, a plenitude, o reino de Deus se manifesta pelo poder do Espírito Santo. Mateus 12, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. O Senhor Jesus também poderia dizer: se é pelo Espírito que eu prego para os pobres, no geral amigos do pastor Silas, se é pelo Espírito que eu curo o quebrantado de coração, se é pelo Espírito que eu anuncio libertação do pecado, do diabo e da morte, se é pelo Espírito que anuncio o ano aceitável de Deus e o consolo para os que choram, é porque o reino de Deus prometido pelos profetas chegou. E esse mesmo reino crescerá ao longo dos séculos, e este mesmo reino, Jesus, reino, Espírito Santo interligados, terá a sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Irmãos, nós estamos em 2016. 16. Porque eu sou atrasado. Eu quis dizer 2016 mais um, 2016. É que eu não completei. Nós estamos em 2017. Faz 2000 anos que Jesus subiu aos céus. Faz 27 séculos que Isaías profetizou.
Faz 30 séculos que Davi profetizou. Eu não sei quantos séculos Jacó profetizou. Faz muitos séculos também que Moisés profetizou de Jesus em Deuteronômio 18. Então, muito tempo se passou. Nós estamos nos dias que muito tempo se passou. Que o reino de Deus que se manifesta na primeira vinda e tem a sua plenitude na segunda vinda, e na prática se manifesta no poder do Espírito Santo, vem se manifestando há 2000 anos. 2000 anos se passaram e nós estamos nesses dias, nos dias do fim. Jesus disse sobre o templo que não ficaria pedra sobre pedra. Era uma obra maravilhosa. Se não fosse Jesus que tivesse falado, a gente até duvidaria que um prédio daquele ia cair. Mas Jesus disse que ia cair. Os discípulos naturalmente perguntaram quando. Ele começou a falar dos sinais da sua segunda vinda. Quando ele falou dos sinais da sua segunda vinda, os crentes confundem um pouco. Sinais, princípio das dores com sinais do fim, são diferentes. Os crentes sempre falam, veja quantas guerras Jesus está voltando. Isso aí é princípio das dores. Ninguém pode falar que Jesus está voltando só porque tem guerra no mundo. Aliás, sempre teve guerra no mundo. Aliás, sempre teve fome no mundo, sempre teve esses problemas. Terremoto, maremoto, sempre teve. Evidentemente que a intensidade aumentou, mas sempre teve. Quando Jesus falou de quando vocês ouvirem de guerras, rumor de guerras, não apavorem, não é o fim ainda. Mas chega um momento que ele fala, é o fim. E ele deu um sinal do fim. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, para testemunha a todas as nações. Lá no grego é a todas as etnias, plural, no grego etnê, da onde vem a palavra portuguesa etnia, então virá o fim. Quando a terra estiver cheia do conhecimento de Deus, através da pessoa e obra de Jesus Cristo, ao ponto de ter pessoa de toda tribo, língua, povo e nação, é o fim. É o tempo do fim. Se o tempo do fim vai demorar algumas décadas, não sei, não estou marcando dia e hora, mas eu estou dizendo que fim é diferente de princípio. E nós estamos vivendo nos dias que os missiólogos dizem que o Evangelho chegará nos nossos dias, em toda tribo, língua, povo e nação, pela primeira vez na história. Mateus 24, 14 é sinal do fim. Mas o Senhor também falou por Isaías que o povo judeu estaria endurecido, mas deu data para acabar. Depois que as cidades fossem destruídas e o povo espalhado e tudo mais. Então, aí quando os discípulos perguntaram, mas Senhor, quando é mesmo que esse templão vai cair, esse prédio? Jesus foi falando dos sinais da sua vinda. Você vai precisar abrir agora. Lucas 21, 24. Então, num dado momento que ele vem falando dos sinais da sua vinda, então ele fala da queda do templo em Lucas 21, 24. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Aconteceu no ano 70. No ano 70, os romanos, contra uma rebelião judaica, segundo Flávio Joséfios, os romanos mataram 1 milhão de judeus. Cairão pela espada, 1 milhão caiu, segundo Flávio Joséfios. Serão levados como prisioneiros para todas as nações. Os judeus se espalharam, fugiram, saíram da terra. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Isso é um fato histórico. 1 milhão caiu a espada no ano 70. Foram espalhados. E agora eu quero pedir para você ouvir somente as minhas palavras.
que há determinados assuntos que têm interferência, né? Você fala uma coisa, a pessoa já interliga com outra, passa a entender outra coisa que eu não disse. Os evangélicos se dividem se o Estado de Israel é bom, é ruim, se é certo, é errado, quem é bonzinho, quem é mais malzinho, e nesse momento esquece quem está certo, quem está errado. Pense só no fato histórico. Jerusalém foi destruída no ano 70, o templo foi destruído, ele continua destruído. Em 1948 os judeus voltaram. Fato histórico. É um Estado reconhecido pela ONU, Estado histórico. Em 1966, pela Guerra dos 6 Dias, os judeus passaram a ter controle de Jerusalém. Do ano 70 até 1966, Jerusalém estava pisada pelos gentios. De 66 em diante, está no controle dos judeus. O retorno dos judeus em 1948, a reconstrução do país, a retomada de Jerusalém pelos judeus, fatos históricos. E Jesus associou esses fatos históricos, independente de se gosta ou não gosta de Israel, do Estado de Israel, gosta de judeu, não gosta de judeu, vira essa página aí, presta atenção nos fatos históricos. Eles voltam em 1948, eles redominam Jerusalém em 1966, e Jesus colocou isso como sinal da sua vinda. Até 1966, Jerusalém pisada. De 1966, é um fato que Jerusalém está nas mãos dos judeus, é fato. É fato que eles retornaram, é fato que eles reconstruíram, e é fato que a partir de 1966 passa a ter bem mais conversão de judeus. Judeus insensíveis, tinha data para acabar. De 1966 em diante, eles passam a se converter num nível bem maior do que normalmente se convertiam. Tem mais judeus nos Estados Unidos do que em Israel. Nos Estados Unidos eles estão se convertendo muito, bem mais do que em Israel. Agora, de 1966 até 2017, o que acontece é que tem movimentos de renovação espiritual ao redor do mundo. Austrália, Canadá, Europa, Brasil, África e Ásia, com derramar do Espírito Santo de 1950 a 1970, continuou derramando, não parou. As igrejas se multiplicam nesses últimos 50 anos, na América Latina, na Ásia, na África, como nunca. Como nunca. 30 anos atrás, quase não tinha crente no Nepal, a igreja está crescendo no Nepal. Quase não tinha crente iraniano, tem muitos crentes iranianos, e a Cleides, que morou no Afeganistão, pode falar das visitas dos iranianos pregando no Afeganistão. Está ali, é a última pessoa aqui da fileira lá, conversa depois com a Cleides. No sul da Argélia, 30 anos atrás, não tinha Yanomamis crentes, hoje tem avivamento deles na Venezuela. Não tinha Tuareg crente, hoje tem pastor crente. Por isso que os missiólogos dizem que estamos nos dias que o Evangelho chegará a toda tribo, língua, povo e nação, é sinal do fim. E quando essa plenitude dos gentios estiver sendo alcançada, segundo o número que só Deus sabe, é coisa dos nossos dias. Jerusalém, no controle dos judeus, é coisa dos nossos dias. Os judeus agora amolecidos, não endurecidos, se convertendo como estão se convertendo nos dias de hoje, é coisa dos nossos dias. Nós estamos nos dias que a plenitude deste reino está chegando. Não tem reino sem Jesus, sem o Espírito Santo. Mas a plenitude, quem fará é Jesus, porque Ele subjugará todos os reinos dessa terra na sua volta. Tem um outro sinal, que dá para dizer que falta dias ou horas para Jesus voltar. É quando o anticristo subir lá no Monte Moriá e resolver fazer tudo quanto é blasfêmia contra Deus,
tendo um terceiro templo ou não tendo, porque basta ir lá no lugar onde era o Santo dos Santos e falar as bobagens que ele vai falar. Jesus voltará e o destruirá com o sopro de sua boca. Quando você vê o anticristo lá, falta dias e horas para Jesus voltar. Mas se você vê, é porque você não foi arrebatado, irmão. Então aí você clama mesmo. Porque nessa hora era para você estar lá em cima. Ou 7 anos antes, ou 3 anos e meio antes. Ai, 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 que não seja 5 minutos antes. Se você vê, é que você não subiu. Espero que esse sinal de poucos dias ou horas não seja visto por nenhum de nós. Mas nós estamos nos dias que o reino está prestes a ter a sua plenitude. Quando eu digo prestes, não estou marcando o dia ou horário. Nem vou marcar, não me procurem para saber. Eu não vou marcar. Quando eu disse época para nascer Jesus, eram algumas décadas que dava para desconfiar. Parece que nós estamos num fim assim de décadas. Seja lá qual for, porque eu não quero adivinhar. Os adivinhos não entrarão no reino dos céus e eu quero entrar. Então eu não vou adivinhar. Mas nós estamos nos dias. Se tem uma hora que crente deveria procurar ser santo e atento, é agora. Se tem uma hora que crente deveria dizer, Isaías 61, 1, 2, precisa cumprir agora na minha vida, porque o que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Se tem uma hora que eu tenho que falar, o Espírito de Deus está sobre mim para pregar, para os pobres amigos do pastor Silas, para curar os quebrantados de coração, para anunciar a libertação aos cativos, para anunciar que em Cristo Jesus nós temos agora o ano aceitável de Deus e consolar todos os que choram é agora. Mas o Senhor Jesus disse que seria como nos dias de Noé. Nos dias de Noé o dilúvio estava chegando, o povo estava tomando banho na praia, estava assistindo Netflix, estava na maior preguiça, sem perceber o momento, a hora que o dilúvio estava vindo. Será como nos dias de Noé, todo mundo distraidão, o mundo zombando, Deus não existe, Jesus não sei o que, Bíblia não sei o que lá, casamento gay é bom, aborto é bom. Nos dias de Noé era assim. Veio dilúvio, morreu todo mundo. Nós estamos nos dias que o rei vai voltar. Os sinais do fim já chegaram na história. Não é só o princípio das dores. O rei vai voltar. É hora de ser cheio do Espírito Santo. Porque não tem reino sem Jesus e sem o Espírito Santo. Se eu expulso o demônio pelo Espírito e não por Beelzebu, é que o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Já expandiu ao longo dos séculos. Está para atingir o limite de todos os povos, de toda a tribo, língua, povo e nação. Está para atingir o limite de judeus se convertendo. Todo mundo espera que os judeus terminem de se converter no Armagedon, porque com o judeu parece que tem que ser no chicote mesmo, bem forte assim, senão a dura serviço não vira. Falar a verdade, algumas coisas que a gente diz são interpretações, né? Ninguém tem certeza de nada, né? Quando os judeus estiverem muito apertados, eles vão gritar, bendito que vem o nome do Senhor, e aí o Senhor virá. Todo mundo presume que eles estão meio incrédulos, e por causa do Armagedon eles vão se converter, e logo Jesus volta. Eu gostaria de ser menos pessimista. Eu gostaria de dizer que eu espero um avivamento em Israel antes do Armagedon. E quando a coisa esquentar ali para o lado deles, porque judeu tem que esquentar, não é? Com judeu não pode ser na moleza. Você lê ali Juízes, tinha que esquentar para o lado deles. Você vê ali no faraó, no Egito, enquanto não esquentou, eles não clamaram. Então com o judeu tem que esquentar. A coisa
coisa tem que ficar esquentada. A gente também, né? Por isso tem lutas, aflições, para a gente ser mais crente. Mas eu espero um avivamento entre os judeus antes do Armagedon. Quando o Armagedon chegar, será um povo cheio do Espírito Santo, falando, bendito que vem em nome do Senhor. Senhor, se é para nos livrar, se o Senhor nosso Redentor e Libertador, agora é a hora, dá uma olhadinha para as nações aqui, o Trump, não sei quem mais, vindo aqui contra nós, estou brincando do Trump, tá? Veja aqui as nações contra nós, aí eu creio que eles cheios do Espírito Santo falarão, ou então eles se converterão, como muitos pensam. Nós não temos certeza dessas coisas nos mínimos detalhes, mas sabemos que os judeus gritarão, bendito que vem em nome do Senhor, antes de Jesus voltar. Enquanto o anticristo estiver barbarizando no Monte Moriá, o judeu está gritando, viu? Se você ficou, você vai gritar também. Você vai dar seus pulinhos. Mas antes de você dar os seus pulinhos, é melhor você dar pulinho aqui agora, nesse momento. Você falar, eu quero Deus nessa reta final da plenitude do reino de Deus. Eu quero o Espírito Santo. Jesus, reino, Espírito Santo estão interligados. Não tem manifestação do reino sem a salvação de Jesus e sem a plenitude do Espírito. Se eu expulso o demônio pelo Espírito, o reino chegou. E o reino vem crescendo e o reino está prestes a ter a sua plenitude. Você quer dar seus pulinhos agora ou na grande tribulação? Levanta a sua mão. Quem quer dar agora? Levanta a mão. Então agora eu não sei quem é bom aqui de dirigir um momento de oração, mas eu gostaria que a gente orasse. Mas eu preciso te falar uma coisa para você não se sentir enganado. Quando você pedir para ser santo e ser cheio do Espírito, Deus vai trabalhar através de circunstâncias às vezes um pouquinho mais complicadas, para você aprender a perdoar, orar, ler Bíblia, confiar, que nem Jó. Só que Jó é exagerado, né? No geral a gente não passa o que Jó passou, e eu acho que a gente nem aguenta, né? Deus dá mais leve para nós, né? Agora sim, mas Jó parece só ter 1000 meses, né? Então para nós é um pouquinho mais leve, mas o Senhor usará circunstâncias difíceis. Se você é crente em porcelaninha, qualquer coisa mimimi, vive reclamando, o diácono não olhou para mim, nem o pastor lembrou do meu aniversário, mimimi, vai ser mais duro do que isso. Deus vai te santificar para você ser cheio do Espírito Santo, nesse momento próximo da era do fim, do retorno do Senhor Jesus. Pastor Silas, por que o senhor está falando isso? É porque Jerusalém não está mais pisada, irmãos. Eles já retornaram das nações, as cidades estão sendo reconstruídas, o Evangelho está chegando em todas as nações, em todas as línguas. É tempo do fim, não é tempo de princípio das dores. Se você não fosse crente, não cresce nada na Bíblia, os cientistas estão falando que pode acabar a qualquer momento. Você sabe que vai cair um meteoro bem grande na Terra? Só você ler Apocalipse 8, chamado Piscina. Quando ele estiver vindo, o cientista nenhum vai falar para nós. Mas pode ser que ele caia lá na sua casa. Então é melhor você ser santo hoje. É melhor você se santificar hoje. Você converter hoje. Buscar Deus hoje. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Eu gostei do primeiro período de oração aqui. Vocês são animados. Graças a Deus. Pastora Hilda, Pastor Aguinaldo,